Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá então, continuando a leitura do nosso livro, vamos para o episódio número 10. O livro é aqui, esse aqui, A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Vamos lá, continuando? Vamos lá então, vamos lá. Então, continuando. Quando o Marquês de D'Aiglemont e a mulher se encontravam no dia seguinte, sentados no fundo da carruagem. Então, o Marquês de D'Aiglemont é Victor, a mulher é a Júlia. Quando eles estavam no dia seguinte, naquele encontro, se você viu ali no episódio anterior, no encontro com aquele inglês, né, que estava cortejando Júlia. Então, foi o dia anterior. E aqui é o seguinte. Então, no dia seguinte, sentados no fundo da carruagem, sem o companheiro de viagem, aquele inglês, e percorrendo com rapidez o itinerário seguido em 1814 pela Marquesa, quer dizer, retornando então para sua casa, então ignorante do amor e quase lhe amaldiçoando a Constância, ela encontrou inúmeras impressões esquecidas. O coração tem uma memória própria. Uma mulher incapaz de evocar os acontecimentos mais graves, lembrar-se-á por toda a vida das coisas que dizem respeito aos seus sentimentos. Por isso, Júlia recordou com precisão até detalhes frívolos. Reconheceu com satisfação os acidentes mais insignificantes de sua primeira viagem e até mesmo pensamentos que lhe ocorreram em determinados trechos da estrada. Aqui ela está fazendo uma referência. Essa primeira viagem é quando Vitor a levou para ficar com a tia dele, ficou por volta de 30 dias, enquanto ele servia, então, na época, a Napoleão Bonaparte. E foi nessa época que aquele inglês aproximou-se da carruagem e viu Júlia e se apaixonou, e aí ficou ali, né? Ficou, de certa forma, fazendo uma certa corte para ela. Vitor, novamente apaixonado pela mulher desde que recobrara o frescor da juventude e toda a sua beleza, aconchegou-se a ela amorosamente. Porque aqui é o seguinte, Júlia tinha ficado um tempo assim meio cabisbaixa, né? Ficou um tempo com dificuldades e depois ela pensou que deveria melhorar bastante e que essa melhora bastante poderia, não digo recuperar o marido, né? Porque o casamento deles não ia bem e muito menos talvez nem encontrar um novo amor lá com o inglês, mas de certa forma pelo menos manter um controle sobre a situação que ela estava. Quando procurou apertá-la nos braços, Júlia se afastou suavemente e encontrou não sei que pretexto para evitar essa inocente carícia. Ela está sempre controlando a situação daqui para frente. Pouco depois, ela experimentou repugnância ao contato de Vitor, de quem sentia e partilhava o calor pela maneira como estavam sentados. Estão muito juntos, né, sentados na carruagem, mas ela mantinha uma certa distância controlada sem que ele percebesse. Quis acomodar-se sozinha na frente do veículo, mas Vitor fez-lhe a gentileza de deixá-la no fundo. Ela agradeceu a atenção com um suspiro que o enganou. Talvez a expressão aqui, o enganou, seja exatamente a expressão que será utilizada daqui para frente quando se referir a esse relacionamento de Júlia com o Vitor, no sentido dela controlando a situação e ir enganando o marido, dizendo que está afeiçoada a ele, mas não. Ela agradeceu a atenção com um suspiro que o enganou, e esse velho sedutor de caserna, interpretando a seu favor a melancolia da mulher, obrigou-a no fim do dia a falar-lhe com uma firmeza que lhe causou respeito. Quer dizer, ele recuperando aquele jeito militar de falar e de fazer, trouxe a mulher a seu favor, trouxe a mulher à sua frente, né, mais tarde, questionando por que ela mantinha uma certa repugnância a ele. Eu estou usando a expressão repugnância, mas não, um afastamento. Meu amigo, disse-lhe, então ela dizendo, né, você já sabe, você já quase me matou,
bem o sabe. Se eu ainda fosse uma mocinha sem experiência, poderia recomeçar o sacrifício de minha vida. Mas sou mãe, tenho uma filha para criar e devo-me tanto a um como ao outro. Isto é, aqui ela está fazendo um jogo no sentido de dizer o seguinte: meu filho, meu querido, agora sou mãe e sou esposa, então eu preciso controlar essa minha dualidade. Sofremos uma desgraça que nos atinge igualmente. Você é muito digno, você é muito menos digno de lástima que eu, pois soube encontrar consolações que o meu dever, nossa honra comum e, mais que tudo, a natureza me interditam. Ela disse: você, Vitor, soube, não é, arrumar aí amores e tudo mais, e eu não posso fazer isso porque a natureza me interdita para isso. Essa natureza moral, né? Olhe, acrescentou ela, você esqueceu desleixadamente numa gaveta 3 cartas da senhora de Serres. Aqui estão. Essa senhora de Serres é uma amante de Vitor, né? Que ele um dia falou para ela abertamente, falou para a mulher abertamente sobre ela. E agora ela está devolvendo para o marido, digamos, essa sensação de que ela sabe de tudo, ela não concorda e ela vai trabalhar no sentido de fazer um controle desse casamento dela. Meu silêncio, ela dizendo para o Vitor, meu silêncio lhe prova que tem em mim uma mulher cheia de indulgência e que não exige de você os sacrifícios a que as leis a condenam. Não tenho refletido, mas tenho refletido bastante para compreender que nossos papéis não são idênticos e que só a mulher é predestinada ao infortúnio. Minha virtude repousa em princípios determinados e fixos. Saberei levar uma vida irrepreensível, mas deixe-me viver. Olha que interessante. Aqui ela está colocando o Vitor contra a parede, quando ele tentou colocá-la contra a parede. Do tipo mais ou menos assim: Vitor, eu sei da sua vida paralela, eu só não levei uma vida paralela porque a natureza não me deixa fazer isto. Ponto final. Segundo, meu silêncio, quer dizer, eu sou uma boa mulher porque o meu silêncio, né, em relação à sua vida extraconjugal, lhe prova para você, que tem em mim uma mulher cheia de indulgência e que não exige de você os sacrifícios a que as leis a condenam. Então ela disse que, de certa forma, ela estava tentando superar aquele momento, mas que dali para frente, pelo menos me parece, da leitura, ela colocaria certos limites. Lembre-se que lá atrás, no episódio anterior, ela falou para o inglês que ela não seria mulher nenhum de outro. Isto é, que ela levaria uma vida privada mais recatada nesse sentido, né? De entrega. E que se eventualmente o inglês resolvesse acabar com a vida de Vitor para ambos ficarem juntos, ela disse, daí sim, ela iria para um convento. Olha que interessante, ela está encaminhando a vida dela da melhor forma possível. O Marquês, o marido, aturdido pela lógica que as mulheres sabem estudar à luz do amor, foi subjugado pela espécie de dignidade que lhes é natural nessas crises. A repulsa instintiva que Júlia manifestava por tudo o que melindrava seu amor e seus desejos íntimos correspondia a uma das mais belas características da mulher, proveniente talvez de uma virtude natural que nem as leis nem a civilização conseguirão abafar. Mas quem ousaria censurar as mulheres? Quando impõem silêncio ao sentimento exclusivo que não lhes permite pertencer a 2 homens, não serão elas como padres sem crença? Se alguns espíritos rígidos reprovam a espécie de transação que Júlia concluiu entre seus deveres e seu amor, as almas apaixonadas verão nisso um crime. Essa reprovação geral
acusa ou a infelicidade que aguarda as desobediências às leis, ou então tristíssimas imperfeições nas instituições em que assenta a sociedade europeia. É interessante porque ela, colocando o marido contra a parede, ela não disse: eu vou fazer a mesma coisa que você, portanto eu terei casos extraconjugais. Não. Ela disse: eu não farei como você, porque a natureza não me permite. Natureza aqui, julgo eu, que é a natureza do ponto de vista moral, numa uma Europa ali 1800 e alguma coisa. Portanto, ela ia segurar a onda dela, né? Só que, e aqui talvez esteja o aviso velado até, ela não teria mais aquela intimidade de marido e mulher com o Vitor, então ela coloca isso como uma espécie de anteparo. E é interessante porque, a princípio, lendo pela primeira vez, eu imaginava que ela ia levar uma vida dupla, com o inglês mantendo o marido, mas não. Ela foi, do ponto de vista de princípios, né? Porque ela tem, eu imagino que na cabeça dela ela tem uma filha para criar também, uma filha que deve ter 2 a 3 anos agora. Ela disse que, olha, eu sei da sua vida, só que eu não vou fazer a mesma coisa, né? E vou tocar a minha vida assim. Vamos levar um casamento de fachada, como a gente diz hoje, né, gente? Só que ela coloca isso na mesa. Passaram-se 2 anos, então, disso mais 2 anos, durante os quais o senhor e a senhora d'Aiglemont levaram uma vida mundana. E aqui vida mundana é de sair, é de se divertir. Naquela época talvez tinha muita vernissagem, é de ir, né? Não é como hoje exatamente a nossa vida mundana, mas vida mundana aqui é nesse sentido de sair. Indo cada um para o seu lado, encontrando-se mais vezes nos salões do que em casa. Iam a festas, cada um sozinho. Elegante divórcio no qual terminam muitos casamentos nas altas rodas. Olha o que ele quis dizer. Porque às vezes eu quero até trazer essa situação aqui, às vezes um divórcio custa caro. Não é que custa caro para se pagar, não é para a lei, para o advogado, essas coisas, não. Mas a repartição dos bens, trazendo aqui para nós agora mais atualmente, às vezes a repartição dos bens não compensa nem para um nem para outro fazer o divórcio. Então, neste caso aqui, como o autor diz, indo cada um para o seu lado, encontrando-se mais vezes nos salões do que em casa. E aí ele define isso tudo como elegante divórcio, no qual terminam muitos casamentos nas altas rodas. Compreendeu então? Uma noite, por exceção, os 2 esposos acharam-se reunidos no salão da sua própria casa. A senhora d'Aiglemont tivera uma de suas amigas para jantar. O general, que habitualmente jantava na cidade, resolvera não sair. Aqui então, eu acho que essa parte de capítulo, aqui, já vou dizer em que parte que é, e que estou na página 74, ela, digamos, pela força da Júlia, que é a nossa personagem principal, ela organiza esse conflito que os dois estão vivendo. Ele vivendo duplamente, né? E ela não vivendo duplamente, ela vivendo para a família. Como ela vai tomando a corpo e sensação do que está acontecendo, ela resolve estabelecer limites para ela e para o marido. E é interessante porque esses limites colocados por ela são limites bastante racionais. Não se esperava, pelo menos a princípio, como o autor diz, que ela tivesse uma reação talvez um pouco mais emocional. Pelo contrário, aqui ela tem uma reação bastante racional no sentido de pôr limites para o novo relacionamento que sairia daí dela e do marido. Então, cada um na sua. Terminando assim, um pedaço desses capítulos estão terminando, eles começaram a viver uma vida mundana aqui, que é no sentido de festas e tudo mais. O cavalheiro lá resolvia a sua vida, né? Em todos os aspectos que imagina, fora na sociedade. E ela também, né? De certa forma também. Só que da mulher,
aqui nesse tempo principalmente, ainda hoje é assim, né, gente? Era cobrado aspas, aí, um castigo maior. Do marido não tanto. E uma das poucas vezes, terminando aqui essa leitura ali, que eles vão se encontrar é no salão da própria casa, onde ela aguarda uma amiga para jantar e ele, que costumeiramente saía para jantar fora, na cidade, ele não sai e fica em casa. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó, relembrando, eu terminei, digamos assim, um subcapítulo, né, por assim dizer, chamado, aqui em cima, ó, A Declaração. A Declaração, vamos retomando aqui para você localizar a nossa leitura. Então, A Declaração vem dentro disso aqui, ó. Então, aqui, ó, vou mostrar para você aqui, ó, lá no comecinho, eu li. Nós estamos ainda na primeira parte do livro. E na primeira parte tem primeiros erros. Costumo dizer que não é o Kiko Zambianchi, é o autor que escreveu isso aqui. Primeiros erros. Então, primeira parte, grande capítulo, primeiros erros. Primeiro, então, digamos que uma divisão desses primeiros erros nós temos a jovem, depois nós temos a jovem, me parece que a mulher, depois a mãe, se não me engano, depois a declaração que eu acabei de ler aqui, e vamos agora para a entrevista. A entrevista na página 74. Então, compreendeu? Nós estamos trabalhando a primeira parte do livro. A primeira parte do livro. Relembrando, deste livro aqui nasceu a expressão balzaquiana, referindo-se às mulheres, nesses 30 e poucos anos. Vamos continuando então aqui, vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais de leitura, depois eu quero dar um corte em que a situação esteja mais desenvolvida. A entrevista. Vai ficar muito satisfeita, senhora Marquesa, disse o senhor d'Aiglemont, descansando sobre uma mesa a xícara de café em que tinha bebido... Melhor, descansando sobre uma mesa a xícara em que tinha bebido o café. O marquês fitou a senhora de Winfen com um ar malicioso e triste e acrescentou: esta senhora de Winfen é amiga da Júlia, que está em casa, na casa ali para jantar. Então, o marquês, olhando para esta convidada de um jeito até malicioso, mas porém triste, acrescentou: parto para uma longa caçada com o Monteiro Mor. Monteiro Mor, acredito que seja alguém, né, que seja uma qualificação de alguém. E olha que interessante, gente, é muito comum em briga de casal, não é? As pessoas não se conversarem. E aí usam uma terceira pessoa para mandar recado pro esposo e para a esposa. É o caso aqui. Ele, olhando a convidada, conta para a convidada, mas no fundo ele quer dizer para a mulher: olha, parto para uma longa caçada com o Monteiro Mor. Durante 8 dias, pelo menos, você ficará completamente viúva. É o que deseja, creio eu. Guilherme disse depois ao criado que veio retirar as xícaras. Mande atrelar. Ele faz um misto ali, né? Veja que interessante, ele fala isso para a convidada, mas ao mesmo tempo refere-se à mulher, né? Depois daí chama o criado, o Guilherme, mande atrelar. Agora aqui uma explicação interessante. A senhora de Winfen era aquela Luísa quem outrora a senhora d'Aiglemont queria aconselhar o celibato. Muito bem, deixa eu só recuperar essa história aqui. Essa senhora de Winfen é uma antiga amiga, lá talvez até da puberdade, da adolescência da Luísa, em que a Luísa, por carta, a Luísa já num casamento e ela tensionando casar, a Luísa tentava tirar da cabeça dela que ela deveria casar. Então, a senhora de Winfen era aquela Luísa a quem outrora a senhora de d'Aiglemont queria aconselhar o celibato. Nada de casamento. As duas mulheres trocaram um olhar de inteligência que provava ter Júlia encontrado na amiga uma confidente das suas penas. Confidente preciosa e bondosa, porque a senhora de Winfen era felicíssima no casamento, ao contrário da Júlia.
Então aqui é a Luísa. Então Luísa e Júlia, as amigas aqui. E na situação oposta em que elas estavam, talvez a felicidade de uma fosse uma garantia de consideração pela infelicidade de outra. Em tais casos, a dessemelhança de destinos é quase sempre um poderoso vínculo de amizade. Agora é tempo de caça? Perguntou Júlia, lançando um olhar indiferente para o marido. Como se ele não estivesse ali, mas perguntando para ele, né? Agora é a hora de caça? É época de caça? O mês de março chegava ao fim. O Monteiro Mor, que é o companheiro de caça do marido de Júlia, do Vitor, né? Que vai sair numa caçada, que ficarão 8 dias, né? 8 dias fora. Então, o Vitor explicando o seguinte: o Monteiro Mor caça quando quer e onde quer. Vamos à Floresta Real caçar javalis, foi a resposta. Cuide-se para que não lhe aconteça algum acidente. Uma desgraça é sempre imprevista, disse ele sorrindo. Eu imagino que ela que disse cuide-se para que não lhe aconteça algum acidente. Imagino, mas pode ser ele também falando para ela, porque está no meio aqui do diálogo deles, dito por ele. Vamos ver. Ele acrescentou, uma desgraça é sempre imprevista. Muito bem. A carruagem do senhor Marquês está pronta, anunciou o Guilherme, que é o criado. O general Vitor levantou-se, beijou a mão de senhora Winfen e voltou-se para Júlia. E se eu morresse vítima de um javali? Disse ele com um ar súplice. Que significa isso? Inquiriu a senhora de Winfen. Vamos, venha, disse a senhora d'Aiglemont a Vitor. Depois sorriu, como para dizer a Luísa, tu vais ver. Júlia ofereceu o pescoço ao marido, que se aproximou para beijá-la, mas a marquesa inclinou-se tanto que o beijo conjugal deslizou sobre os fofos do decote. Será testemunha perante Deus, tornou o marquês dirigindo-se à senhora de Winfen, de que necessito de uma licença especial para obter esse ligeiro favor. Eis como minha mulher entende o amor. Levou-me a este ponto, não sei por que ardil. Divirta-se. Então ele está dizendo, saquei qual é a tua jogada, né? E assim vai. E saiu da sala. Agora vão ficar as duas, vamos ver o diálogo aqui. Mas o teu pobre marido é de fato muito bom, exclamou Luís assim que as duas se encontraram sós. Ele te ama. Oh, não acrescentes uma única sílaba a esta última palavra. Odeio o nome que uso. Sim, mas Vitor te obedece inteiramente, disse Luísa. Sua obediência, respondeu Júlia, é em parte fundada sobre a grande estima que eu lhe inspirei. Sou uma mulher virtuosíssima segundo as leis. Torno-lhe a casa agradável, fecho os olhos às suas intrigas, nada gasto de sua fortuna. Ele pode dissipar seus rendimentos a seu bel prazer. Cuido unicamente de conservar o capital. Por esse preço, compro a paz. Ele não compreende, ou não quer compreender, minha existência. Mas se conduzo assim meu marido, não é sem temer os efeitos do seu caráter. Veja a expressão, se eu conduzo assim meu marido. Se ela tem, em outras palavras, ela tem o controle do marido, não é sem temer os efeitos do seu caráter. Embora ela tenha esse controle, ela sabe que ele tem defeitos de caráter que ela tem medo. Sou como um condutor de urso, que teme que um dia a focinheira arrebente. Se Vitor acreditasse ter o direito de não mais me estimar, não me atrevo a prever o que poderia acontecer, pois ele é violento,
cheio de amor próprio e, sobretudo, de vaidade. Se não tem uma inteligência suficientemente sutil para tomar a melhor atitude numa situação delicada, em que sejam postas em jogo suas paixões, é fraco de caráter e talvez me matasse para morrer de desgosto no dia seguinte. Mas não há que temer essa fatal felicidade. A morte dela, ela está imaginando que seja uma felicidade porque provocaria nele um rancor, um desgosto, melhor dizendo. Houve um momento de silêncio em que os pensamentos das duas amigas se voltaram para a causa secreta daquela situação. Fui cruelmente obedecida, tornou Júlia, lançando um olhar de compreensão a Luísa. Contudo, não lhe proibi que me escrevesse. Ele me esqueceu e com razão. Seria demasiado funesto que seu destino fosse truncado. Já não basta o meu? Acreditas que leio os jornais ingleses na esperança de encontrar seu nome? Mas ele ainda não apareceu na Câmara dos Lordes. Opa, vamos ver por quê. Sabes inglês? Não te contei, eu aprendi. Pobrezinha, exclamou Luísa, agarrando a mão de Júlia. Como é que ainda consegues viver? Isso é segredo, respondeu a marquesa, deixando escapar um gesto de candura quase infantil. Escuta, tomo ópio. A história da duquesa de... Em Londres, deu-me a ideia. Tu sabes, Maturin aproveitou-a para um romance. Maturin aqui, gente, é Charles Robert Maturin, que viveu de 1782 a 1824. Era um romancista e dramaturgo inglês, autor de obras fantásticas e horríficas, a mais famosa das quais, Melmoth, o Homem Errante, inspirou o Melmoth reconciliado de Balzac, esse escritor aqui. Olha, aqui ela já fez segredou aqui algo, que ela diz que toma ópio. Ópio, né, você sabe, é uma substância aí. O ópio hoje já não está um pouco em desuso, mas vamos colocar ali tipo cocaína, maconha e tudo mais. Acredito que está nesse ponto, vamos ver aqui mais à frente. Tu sabes, Maturin, não é? Aproveitou a história da duquesa lá, que ela não quis dizer o nome, para um romance. Muitas gotas de láudano são muito fracas. Aliás, minhas gotas de láudano são muito fracas. Durmo. Só passo 7 horas acordada e as consagro à minha filha. Olha a vida que ela está levando. As 7 horas que ela passa acordada, ela se dedica a ser mãe, o resto ela fica sob o efeito, acredito eu, ópio, que as gotas de láudano, não conheço ainda o que seria a expressão, mas acredito que seria o ópio. Interessante, né? Luísa, tão amiga, olhou o fogo sem ousar encarar a amiga, cujas misérias pela primeira vez se desvendavam aos seus olhos. Antes aqui eu quero retornar. Acredito eu que quando ela diz que ela lê os jornais ingleses na esperança de encontrar seu nome, eu acredito que ela esteja se referindo àquele inglês que é apaixonado por ela e que nós já falamos antes nas nossas leituras aqui. E ela diz que ele, o nome, ainda não apareceu na Câmara dos Lordes. Ele ainda não apareceu na Câmara dos Lordes. Porque provavelmente a Câmara dos Lordes é o parlamento, né? Se não me engano. Então, que ele estaria destinado à política. O moço lá atrás, Arthur, né? Então, retomando aqui nossa leitura, Luísa, guarda meu segredo, disse Júlia depois de um momento de silêncio. Segredo aqui, acredito eu, são dois. Primeiro que eu vou usar uma expressão nossa aqui, né? Ela se droga para poder suportar a vida que tem.
2, ela ainda fica stalkeando, stalkeando aí, para ver que fim levou aquele cara que gosta muito dela. E ela aqui, quando ela faz esse tipo de coisa de stalkear, no fundo, né? Ela está, digamos que, aumentando a fantasia em relação àquele sujeito e que ela disse que deveriam os dois se separar. Vamos lá. Quase ao mesmo tempo entrou um criado com uma carta para a marquesa. Ah! Exclamou ela, empalidecendo. Não perguntei de quem é, disse a senhora de Winfen. Acho que ela iria explicar, recebi essa carta do fulano. Mas a amiga disse, não perguntei de quem é. Querendo dizer, fique na sua privacidade, não tem problema nenhum. Vamos lá. A marquesa lia e não ouvia mais nada. A amiga falando e ela preocupada mais em ler aquela carta. Sua amiga viu os mais vivos sentimentos, né, aquela coisa aparecendo da leitura. Provavelmente ela estava lendo em voz baixa, né, ou só aquela leitura de olhos, prestando atenção na carta, e aquela carta está avivando o espírito dela e a amiga vendo tudo isso acontecer. Sua amiga viu os mais vivos sentimentos e a mais perigosa exaltação estamparem-se no rosto da senhora d'Aiglemont, que corava e empalidecia alternadamente. Quer dizer, fica vermelhinha e fica branquinha. Por fim, Júlia lançou o papel ao fogo, como querendo destruir uma prova. Né? Esta carta é abrasadora. O coração sufoca-me. Ergueu-se, caminhou. Seus olhos ardiam. Ele não saiu de Paris, exclamou. Provavelmente Arthur, mandando a carta, né? Porque ele está apaixonado, está atrás dela ainda. Embora já tenha decorrido um certo tempo da época em que eles, na verdade, ela decidiu que ele deveria se afastar, que os dois deveriam se afastar, né? Só que ele não saiu de Paris, a ideia era que ele fosse embora para a Inglaterra. Suas frases bruscas, que a senhora de Winfen não ousou interromper, foram entrecortadas por pausas horrorosas. A cada interrupção, as palavras eram pronunciadas com um acento cada vez mais profundo. As últimas tiveram qualquer coisa de terrível. Ele não cessou de me ver sem que eu o soubesse. Isto é, ele de soslaio sempre estava vendo a Júlia. Um olhar meu que surpreenda a cada dia ajuda-o a viver. Sabes de uma coisa, Luísa? Ele está à morte e pede para me dizer adeus. Ele disse, estou morrendo, problema de saúde lá, quero que você venha para me despedir de você. E mais, ela diz aqui, sabe que meu marido se ausentou esta noite por vários dias. O inglês, o Arthur, sabe que ela está sozinha agora, que o marido vai caçar. E vai vir de um momento para outro. Eu morrerei. Estou perdida. Escuta, fica comigo. Diante de duas mulheres, ele não se atreverá. Fica, por favor, tenho medo de mim. Olha que interessante. Tenho medo das minhas reações. Tenho medo que eu, digamos, quebre, segundo ela, né? Quebre a minha promessa de, aspas, fidelidade e aí põe tudo a perder. Fidelidade ao marido, embora o casamento esteja ruído já. Mas meu marido sabe que jantei contigo e deve vir buscar-me, respondeu a senhora de Winfen, a amiga. Pois bem, eu o mandarei embora antes de teres saído. Serei o algoz de nós dois. Pobre de mim. Ele acreditará que já não o amo. E esta carta continha frases que eu vejo escritas em traços de fogo. A amiga disse, não vou poder, porque o meu marido veio me buscar, entendeu? Aí ela, Júlia, diz, então tá bom, tá certo, eu vou mandar
quando o Arthur chegar, dizendo que vai embora, não tô, né, vou fazer um jogo duro. Vai embora, não quero nem saber. Ufa, vamos lá. Tá ficando boa. Uma carruagem parou à porta. Ah! Exclamou a marquesa como uma espécie de alegria. Ele vem publicamente e sem mistério. Lord Grenville, anunciou o criado, né? Como aquelas coisas bonitas que a gente vê no cinema. Chega, chega uma pessoa, o criado anuncia, fulano e tal, chegando. A marquesa permaneceu de pé, imóvel. Quer dizer, ela, Júlia, permaneceu de pé e imóvel. Ao ver Arthur pálido, magro e abatido, não era possível haver severidade. Por mais contrariado que ficasse por não encontrar Júlia sozinha, Lord Grenville aparentou calma e frieza. Mas para aquelas duas mulheres iniciadas nos mistérios de seu amor, sua contenção, o som da sua voz, a expressão do seu olhar, tudo teve um pouco do poder atribuído ao peixe torpedo. A marquesa e a senhora de Winfen ficaram como que paralisadas pela viva comunicação de uma dor horrível. O som da voz de Lord Grenville fazia palpitar tão cruelmente a senhora de D'Aiglemont que ela não se atrevia a responder-lhe com medo de revelar-lhe a extensão do poder que ele exercia sobre ela. Lord Grenville não ousava olhar para Júlia, de sorte que a senhora de Winfen teve que arcar com o ônus de uma palestra sem interesse. Isto é, provavelmente olhava para ela, né? Para a visita. Lançando-lhe um olhar de profundo reconhecimento, Júlia agradeceu-lhe o socorro que lhe prestava. Então os dois amantes impuseram silêncio aos seus sentimentos e tiveram de ater-se aos limites prescritos pelos deveres e pelas conveniências. Talvez por conta da visita da amiga da Júlia, os dois tiveram que se impor uma conversa mais burocrática. Mas pouco depois foi anunciado o senhor de Winfen. Opa, chegou o marido da amiga para levá-la. Mas pouco depois foi anunciado o senhor de Winfen. Ao vê-lo entrar, as duas amigas trocaram um olhar e compreenderam, sem se falar, as novas dificuldades da situação. Era impossível colocar o senhor de Winfen a par daquele drama. E Luísa não tinha motivos ponderáveis para apresentar ao marido, pedindo-lhe para ficar com a amiga. Ficou numa situação complicada. Quando a senhora de Winfen vestiu o chale, Júlia ergueu-se e, fingindo ajudar Júlia, segredou-lhe. Falou para ela rapidamente aos seus ouvidos, me parece. Terei coragem. Se ele veio publicamente à minha casa, que posso temer? Mas senti, no primeiro momento, ao vê-lo tão mudado, teria caído a seus pés. Então, Arthur, por que não me obedeceu? Disse a senhora D'Aiglemont numa voz trêmula, voltando a tomar seu lugar no sofá, onde Lord Grenville não se atreveu a ir sentar-se. Imagine que aqui o casal lá saiu de cena, né? E ela, dirigindo-se ao Arthur, falou assim, mas meio trêmula, porque o amor, a paixão faz isso. E ele dizia, não pude resistir. Antes, é porque ela disse, você volta para a sua cidade lá, né? Lá na Inglaterra, e eu fico por aqui, e acabou esse negócio. Ele disse, não pude resistir por mais tempo ao prazer de ouvir sua voz, de estar ao seu lado. Era uma loucura, um delírio, coisas bem de paixão, né, gente? Não me domino mais. Examinei-me bem, estou muito fraco, vou morrer. Mas morrer sem tê-la visto, sem ter escutado o farfalhar do seu vestido, né? Esses vestidos cheios de coisas que fazem barulho quando a pessoa anda.
E quando se mexe, sem ter recolhido suas lágrimas, que morte! Ele quis afastar-se de Júlia, mas com o brusco movimento que fez, caiu-lhe uma pistola do bolso, uma arma. A marquesa olhou para a arma com um olhar que não exprimia mais nem compaixão e nem indagação. Lord Grenville apanhou a arma e pareceu violentamente contrariado com um acidente que poderia passar por uma especulação de apaixonado. Arthur, respondeu Júlia. Senhora, respondeu ele baixando os olhos. Eu vinha desesperado, eu queria... Calou-se. Queria matar-se em minha casa, exclamou ela. Não sozinho, disse ele com voz meiga. Mas como? Meu marido, talvez? Vamos lá, página 80 agora. Não, não, exclamou ele numa voz sufocada. Mas tranquilize-se. Meu fatal projeto se desvaneceu, quer dizer, acabou. Aquela ideia de querer se matar e matar alguém. Assim que entrei, quando a vi, senti com coragem de matar-me, de morrer sozinho. Júlia levantou-se e lançou-se nos braços de Arthur. Olha aqui. Que apesar dos soluços de sua amada, distinguiu suas frases cheias de paixão. Conhecer a felicidade e morrer, disse ela. Pois bem, seja. Toda a história de Júlia estava encerrada nessa exclamação veemente, nascida de um ímpeto da natureza e do amor ao qual sucumbem as mulheres sem religião. Quer dizer, essa entrega, né? Até carnal. Arthur agarrou-a e a transportou para o canapé com um movimento animado de toda a violência que dá uma felicidade inesperada. Mas, de súbito, a marquesa arrancou-se dos braços de seu amado, lançou-lhe um olhar fixo de mulher desesperada, tomou-o pela mão, apanhou um castiçal, arrastou-o para o quarto de dormir. Vai acontecer, gente. Vamos lá. Depois, chegando junto ao leito em que dormia Helena, a filha, né? A filha dela está lá. Afastou com cuidado as cortinas e descobriu a filha, pondo uma mão diante da vela para que a claridade não ofendesse as pálpebras transparentes e mal cerradas da criança. Helena tinha os braços abertos e sorria dormindo. Com um olhar, Júlia mostrou a filha a Lord Grenville. Esse olhar dizia tudo. Podemos abandonar o marido mesmo quando ele nos ama. Um homem é um ser forte, tem seus lenitivos. Podemos desprezar as leis da sociedade, mas uma criança sem mãe. Todos esses pensamentos e ainda 1000 outros mais enternecedores estavam presentes naquele olhar. Podemos levá-la, murmurou o inglês. Hei de amá-la muito. Mamãe, disse Helena despertando. Ouvindo essa palavra, Júlia rompeu em prantos. Lord Grenville sentou-se e permaneceu de braços cruzados, pensativo e mudo. Então aqui elas estavam na sala. É interessante que embora tenha ali serviçais, eles não, do ponto de vista de personagem, o Balzac não dá muita importância para eles. Eles poderiam estar ali, né? Poderiam, enfim, ver e ouvir tudo. Eu não sei se na sequência isso acontecerá, mas por enquanto não há a presença deles do ponto de vista de protagonizar a história ali também. Neste caso aqui, Júlia e o Arthur estavam sozinhos, né, naquele papo ali, provavelmente numa sala, né? Aí ela, envolvida emocionalmente com ele, pega um candelabro, né? Nunca nos esqueçamos que a energia elétrica nós temos de agora, mas era candelabro com lá luz, já é noite, né? Puxa o Arthur, vão para o quarto, que é o quarto da criança, e ela mostra a criança para ele dizendo, não posso fazer absolutamente nada, porque esta criança, e também não posso me deixar
levar por você porque eu tenho muita coisa a perder. Olha que essa moça, essa criança, melhor dizendo, precisa de mãe. Precisa de mãe. E aí é o seguinte, página 81. Mamãe, essa ingênua, essa meiga interpelação despertou tantos sentimentos nobres e tantos afetos irresistíveis que o amor ficou por um momento soterrado sob a voz potente da maternidade. É engraçado nessa conjugação aqui, quando a criança fala mamãe, ela acordou assim, de sobressalto, percebeu a mãe perto. Então aqui, aquela ideia de amante, aquela ideia de ter um relacionamento até, né, como ali se apresentava, aquela ideia diminuiu-se de tamanho e a ideia da maternidade acabou controlando a situação. Júlia não era mais uma mulher, era mãe. Lord Grenville não resistiu muito tempo. As lágrimas de Júlia o contagiaram, quer dizer, ele também ficou enternecido com a situação. Nesse momento, uma porta aberta com violência fez grande ruído e as palavras "Senhora d'Aiglemont, onde está?" repercutiram como um raio no coração dos dois apaixonados. O Marquês tinha voltado, o marido da Júlia, o Vítor. Voltou repentinamente. Vamos continuando aqui. Antes que Júlia pudesse ter recobrado seu sangue frio, o general dirigia-se de seu quarto para o da esposa. As duas peças eram contíguas, quer dizer, separava-se só uma parede, talvez uma porta, né? As duas peças eram contíguas. Felizmente, Júlia fez um sinal a Lord Grenville, que se lançou para o quarto de vestir, cuja porta a marquesa fechou rapidamente. Olha aqui, quando chega o marido, ela leva o Arthur para um outro quarto, que era o quarto de vestir, né, onde tem as roupas e tudo mais. Então, está agindo com uma certa frieza aqui. Voltando aqui ao nosso tema, que está ficando interessante essa leitura. Eis-me de volta. A caçada não se realizou, disse Vítor à mulher. Vou deitar-me. A princípio, engraçado, quando ele chegou rapidamente, eu até imaginei que ele tivesse construído aquela situação para que o Vítor viesse e, óbvio, ele chegasse e pegasse num flagrante a mulher e o Vítor, e o Arthur viesse e o Vítor, marido, pegasse no flagrante a mulher e o Arthur. A princípio eu pensei isso, não sei em que condições isso poderia ajudá-lo, mas enfim, pensei que era assim, mas não, parece-me que não. Boa noite, disse-lhe ela, também vou fazer o mesmo. Permita, pois, que eu me dispa, quer dizer, por favor, pode sair, até porque o relacionamento deles está tão frio, então saia do quarto que eu vou trocar de roupas, vou ficar nua. Está intratável esta noite, seja como quer, senhora marquesa, foi a resposta do marido. O general voltou para seu quarto, ele já vivia em quartos separados. Júlia acompanhou-o para fechar a porta de comunicação e correu para libertar Lord Grenville. Então, o quarto de onde ficam as roupas, onde ela se troca, fica junto com o quarto dela. Provavelmente a criança também está naquele quarto para que ela consiga olhar a filha. No quarto contíguo, que é separado por paredes e uma porta, está o marido que ele dorme lá. Recuperou toda a sua presença de espírito e pensou que a visita de seu antigo médico era uma coisa muito natural. Podia tê-lo deixado no salão para pôr a filha na cama. Ia dizer-lhe que voltasse para lá sem fazer ruído. Mas quando abriu a porta do quarto, soltou um grito lancinante. Os dedos de Lord Grenville tinham sido imprensados. Que ela pensou o seguinte, que bobagem de eu ter escondido o cara aqui. O que eu posso fazer é, não sei que jeito também, não sei como é que é a casa dela, levar esse cara lá para a sala, porque supostamente o marido não entrou pela sala, e dizer para ele,
O fulano de tal, meu médico, né, que você conhece, que é uma pessoa impoluta, acima de qualquer suspeita, veio nos visitar e estava conversando com ele e vim aqui ver a nossa filha, que chorou e já ia retornar para lá para conversar com ele. Só que quando ela vai no quarto de trocar de roupas para abrir, para libertar o nosso amigo lá de dentro, ela acaba imprensando os dedos do Lord Grenville. E ele, obviamente, provavelmente, é, soltou um grito lancinante. O que aconteceu? Perguntou o marido. Nada, nada, respondeu ela. Piquei o dedo com um alfinete. A porta de comunicação abriu-se de repente, que é a porta entre o quarto dela e o quarto do marido. A marquesa julgou que o marido vinha por causa dela e maldisse essa solicitude em que o coração não participava. Mal teve o tempo de fechar o quarto, de vestir, aquele quartinho onde estava lá o nosso amigo inglês, e Lord Grenville não conseguia livrar a sua mão. Quer dizer, mal teve o tempo de fechar, o cara ainda estava com o dedo preso, provavelmente na. Sabe ali onde a porta abre e fecha ali? Ele ficou com o dedo preso lá. O general de fato apareceu, mas a marquesa se enganava. Ele vinha por interesse próprio. Pode emprestar-me um lenço de seda? Esse paspalhão do Carlos me deixou sem nenhum. Nos primeiros tempos do nosso casamento tinha um tal cuidado com as minhas coisas que até me aborrecia. Ah, a lua de mel não durou muito para mim, nem para as minhas gravatas. Agora estou entregue ao braço secular dessa gente que zomba de mim. No sentido de dizer assim, você cuidava mais de mim e das minhas coisas. Agora sou obrigado a ficar atrás de criados da cidade. E o Carlos, provavelmente criado, esqueceu de deixar um lenço lá para mim. Aqui tem um lenço. Você não esteve no salão? Ela falando. Ele, não. Talvez ainda pudesse encontrar Lord Grenville. Ela já está jogando aqui nesse sentido. E daí o marido diz, ele está em Paris? Ao que parece. O Lord Grenville, volta a dizer, é o nosso amigo que está preso ali dentro do quarto. Ao que parece. Vou cumprimentá-lo, o bom doutor. Ele já deve ter partido, exclamou Júlia. O marquês estava no meio do quarto da mulher e abrigava a cabeça com o lenço, mirando-se no espelho. Quer dizer, ele estava olhando o espelho dela, né, no cabeça, com o lenço lá, e dizendo, não sei onde andam os criados, disse ele. Já chamei Carlos 3 vezes e ele não apareceu. A sua criada de quarto onde está? Chame-a que quero mais uma coberta na minha cama esta noite. Paulina saiu, respondeu secamente a marquesa. Então aqui nós temos 2 funcionários da casa, uma que atende ela e outra que atende ele. Criados de quarto, né? Ele é atendido por, perdi aqui o nome, Carlos. E ela pela Paulina. Ele falou, chama o Carlos não vem aqui. Cadê a sua? Ele falou, Paulina? Não, a Paulina já saiu também. Respondeu secamente a marquesa. À meia-noite, já são meia-noite, né? Indagou o general. Dei-lhe permissão para ir à ópera. É estranho, volveu o marido enquanto se despia. Pensei tê-la visto subindo a escada. Então com certeza já voltou, disse Júlia fingindo impaciência. Depois, para não despertar nenhuma suspeita no marido, a marquesa puxou o cordão da campainha, mas fracamente, de leve só. Os acontecimentos dessa noite não foram todos perfeitamente conhecidos, mas devem ter sido tão simples, tão horríveis como os vulgares incidentes domésticos anteriores. No dia seguinte, a marquesa d'Aiglemont recolheu-se ao leito por vários dias. Olha, não sei aqui o que aconteceu com o nosso amigo inglês. Vamos ver aqui, porque ela fechou aqui a porta, né? Imagino que ele ficou preso ali na sala, no salão de trocar de roupa, né? Que tem um nome aí, qualquer, mas eu não lembro agora.
Muito bem, continuando aqui, talvez a gente consiga um esclarecimento mais tarde aqui na nossa leitura. Que aconteceu de tão extraordinário em tua casa para que todo mundo fale de tua mulher? Perguntou o senhor de Ronquerolles ao senhor d'Aiglemont poucos dias depois dessa noite catastrófica. Segue o meu conselho, não te cases, disse d'Aiglemont para o amigo, né? Pegou fogo no cortinado da cama em que Helena dormia. Minha mulher sofreu um tal choque que ficará doente por um ano, segundo diz o médico. A gente se casa com uma mulher bonita, ela se torna feia. Casamos-nos com uma moça cheia de saúde e ela se torna adoentada. Julgamos-la ardente, ela é fria, ou então aparentemente fria. É, na realidade, tão impetuosa que nos mata e nos desonra. A criatura mais meiga é caprichosa e a caprichosa nunca se torna meiga. A jovem, que imaginamos simplória e fraca, demonstra como nós uma vontade de ferro, um espírito satânico. Estou farto do casamento. Ou de tua mulher. Isso seria difícil. A propósito, queres ir comigo a Santo Tomás de Aquino assistir ao enterro de Lord Grenville? Uau, morreu o Lord Grenville, que é aquele inglês. Singular passamento, mas, tornou Ronquerolles, sabe-se afinal a causa de sua morte? Seu criado de quarto pretende que ele passou toda uma noite sobre o peitoril exterior de uma janela para salvar a honra da amante. E tem feito um frio dos diabos esses dias. Olha aqui o que aconteceu. Esse cara, o Arthur, ficou digamos que lá de fora da casa, e aí esperando para sair de lá, obviamente. Achou uma saída, né, da casa. Só que era um frio danado que se fazia naquela noite. Essa dedicação seria muito louvável num de nós, velhos traquejados, mas Lord Grenville, moço e inglês, esses ingleses procuram sempre singularizar-se. Ora, respondeu d'Aiglemont, esses rasgos de heroísmo dependem da mulher que os inspira, e não foi certamente por causa da minha que esse pobre Arthur morreu. Tá aí, gente. Primeira parte lida. Arthur, o futuro amante aqui da Júlia, morreu, tá morto. Agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios e como é que a Júlia aí se comportará. Tá certo? É isso, muito obrigado, abraço, tchau, tchau.